chegou a hora de fazer o aporte mensal e você não sabe em que aportar? Sua carteira está diversificada em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ações no exterior, ETFs. E agora, saber qual é a porcentagem e como dividir o meu aporte? Bora pro vídeo. É claro! Olá pessoal, Alô seu filho aqui, esse é o canal Tupã Invest. Vamos ver hoje como dividir o meu aporte mensal. Então, todo mês, quando você vai comprar as ações, a sua carteira ela vai estar desbalanceada. Mesmo que no mês anterior, você tenha feito o balanceamento correto, de ter deixado as porcentagens na sua carteira como você quer. Então, exemplo, 40% de ação no Brasil, 40% de ação no exterior, 20% de fundos imobiliários, 10% de criptomoedas. Porém, no decorrer do mês, os valores vão mudando. Então, criptomoeda pode ter se valorizado mais, fundos imobiliários pode ter caído, e com isso, quando você entra para fazer seu aporte, o balanceamento da sua carteira mudou. Ele é vivo, ele muda diariamente, pois ele depende do valor dos ativos que você tem. É verdade. Se as criptomoedas que você comprou se valorizaram muito, ela pode ter ido de 10% na sua carteira e agora está pesando 20%. Então, quando você for fazer o seu aporte, aí o ideal é você não comprar a cripto porque ela está acima dos 10% que você destinou para que seja o peso na sua carteira. Mas com isso, tem um outro ativo na sua carteira que está com a porcentagem menor do que você quer. E é nesse ativo que você vai fazer seu aporte, levando assim sua carteira para o balanceamento. Então, comentando assim, parece ser difícil, mas eu vou mostrar para vocês um jeito bem simples. E como eu faço no meu dia a dia e nos meus aportes mensais. Então, vamos lá. Tá bom. Então aqui no site Investidor 10 nós podemos observar, eu já tenho aqui a carteira do canal, né? Então carteira do canal Tupã Invest, a gente já tem o valor aplicado aí inicial que foi de R$500, o valor atual bruto de R$470 e aí a rentabilidade por enquanto tá negativa, tá? Mas investimento aqui, longo prazo, buy and hold e oportunidade pra gente. Se a rentabilidade tá negativa, quer dizer que os ativos estão com desconto, hora de aportar. E aqui, pessoal, como eu comentei com vocês, olha só, quando eu fiz o aporte, eu já deixei distribuído a porcentagem que eu queria para a carteira certinho. 40% em ações no Brasil, 40% em ações internacionais, 15% em fundos imobiliários e 5% em criptomoedas. E observa que hoje eu entrei aqui para fazer o meu aporte do mês e eu tô com 43% em ações no Brasil, então eu tô com 3% a mais do que eu quero para minha carteira. 42% em ações no exterior, então eu tô com 2% a mais do que eu quero para minha carteira. 9% em fundos imobiliários, então aqui eu tô com 6% a menos do que eu quero para minha carteira, que eu quero 15%. E 5% em criptomoedas, que tá estável. Então aqui, sem eu ter feito nada durante o mês, se movimentou os ativos dentro da minha carteira. E isso é natural, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para saber em qual desses ativos eu vou aportar e quanto que eu vou aportar. Então vou mostrar aqui, ó. Então olha só. Eu tenho aqui no gráfico da esquerda a minha distribuição ideal para minha carteira, que é a distribuição que eu escolhi. Então você pode escolher aí a sua, quanto de risco você quer, quão diversificado você quer a sua carteira. Então, essa é a carteira do canal. Aqui na esquerda eu tenho a porcentagem e o tipo de ativo. Como a carteira está iniciando, você tem aqui todos os ativos, mas eu escolhi iniciar com alguns. Com ações, com 40%, com ETFs nos Estados Unidos, então aqui são ações no exterior, com 40%, 15% em fundos imobiliários e 5% em criptomoedas, no total 100%. Então, aqui no canal a gente vai iniciar essa carteira, né, desde o começo. Desde o primeiro aporte você já vai estar acompanhando. Então essa carteira, nós vamos ver a evolução dela, desde o primeiro aporte e como que a gente vai balanceando. Quando ela for crescendo, aí nós vamos adicionar os outros ativos aqui. Então estoques que são ações no exterior, né? Um CDB, que aí é uma renda fixa. A gente pode adicionar aqui mais. Colocar aqui alguns dólares de reserva, né? Para reserva de oportunidade. Então, por enquanto, como a carteira está pequena, aí você escolhe alguns ativos e você já inicia e vai criando sua carteira. Quando ela ficar maior, você consegue diversificando e colocando mais ativos nela. Então aqui eu tenho a distribuição em porcentagem ideal, ó, 5% em criptomoedas, 15% em fundos imobiliários, 40% em ações nos Estados Unidos e 40% em ações no Brasil.
Aqui na direita eu tenho o valor que eu aportei em cada um deles. E aí agora que eu entrei aqui, eu vi que mudou esse valor durante o mês. Então agora eu vim para fazer meu aporte mensal. Eu já atualizei aqui os valores. E aí ele já atualizou aqui o total. Eu consigo visualizar aqui, ó, a mesma informação que eu tenho na minha carteira atual. Para que eu tenho esse da direita, pessoal? Porque agora eu vou fazer meu aporte. Então o aporte desse mês caiu meus dividendos. Eu já vou estar aportando junto com os dividendos um pouquinho a mais. Então a gente vai aportar R$100 na carteira do canal. Aí olha só como é simples. Na esquerda eu tenho a minha distribuição ideal. Na direita eu tenho a minha distribuição atual. Como que está balanceado a minha carteira. Então aqui eu consigo observar que criptomoedas tá o mesmo valor. Eu quero 5, eu tenho 5%. Ações no Brasil eu tenho 43 e eu quero 40. Tá ok. ETFs eu tenho 42 e eu quero 40. Então, visualmente, você já consegue visualizar. O verde tá quase do mesmo tamanho, ou seja, tá com 42% para 40% que eu quero. O azul, eu quero 40%, ele tá com 43%, também tá bem próximo. Criptomoedas, eu quero 5%, tô com 5%. E fundos imobiliários, eu quero 15% e eu tô só com 9%. Então, aqui eu já consigo visualizar o que tá mais descontado na minha carteira. Então, quando eu tenho um ativo que ele está mais descontado, o valor dele na carteira tende a diminuir e o dos outros tende a aumentar, porque sempre a somatória total da minha carteira vai dar igual a 100%. Então, como fundos imobiliários deu uma descontada bem legal agora, o valor dos outros ativos aumentou. E com isso, o fundo imobiliário ficou menor do que eu quero para minha carteira. Assim, eu já sei que em vez de eu comprar ações ou ETFs ou criptomoedas, o que eu estou visualizando é que é para eu comprar fundos imobiliários, para eu poder voltar para o 15% e comprar mais cotas, e com isso eu já vou estar comprando o ativo da minha carteira que está com maior desconto. Então olha só que sistema legal. Então eu vou aportar em fundos imobiliários. Se eu aportar os R$100, vai ficar 143. Prontinho. E assim vai ficar o balanceamento da minha carteira. É como ela vai fechar o mês. Quando eu for aportar no mês que vem, ela não vai estar mais assim. E aí eu vou voltar aqui de novo. Eu quero 40% de ações no Brasil, 40% de ações no exterior, 15% de fundo imobiliário, 5% de criptomoedas. Como eu estou aportando esse mês em fundos imobiliários, provavelmente no próximo mês eu vou aportar em outro ativo. E observa aqui, se a minha carteira não variar o valor até no próximo mês para o meu próximo aporte, realmente, agora fundo imobiliário eu quero 15%. Eu tô com 25%. Criptomoedas eu quero 5%, eu tô com 4,1%. Ações eu quero 40%, eu tô com 36%. E ações no exterior eu quero 40%, eu tô com 34%. Então no mês que vem eu vou estar comprando aí mais ações no exterior ou ações no Brasil. E com isso todo mês você já observa a sua carteira, observa a distribuição ideal que você quer para sua carteira e você consegue ver como que tá hoje a sua carteira distribuída para você aportar no que tá mais descontado, porque esse aumento aqui no fundo imobiliário ele foi pelo meu aporte, mas ele poderia ter crescido por valorização. Então, sem eu aportar, se as criptomoedas elas triplicarem de valor daqui para o mês que vem, então aqui em cripto de 23 ele vai para 60. Pronto, ó. Aí observa aqui, criptomoedas, sem eu ter aportado mais, valorizou 2 ou 3 vezes, ele foi para 10% da carteira. Então eu sei que quando eu for aportar nesse mês, onde criptomoedas está mais do que 5% da minha carteira, eu não vou comprar criptomoedas. Onde fundos imobiliários está mais do que 15% da minha carteira, eu não vou comprar fundos imobiliários. E eu vou comprar o quê? Olha só, ETFs no exterior, que são ações nos Estados Unidos. Eu quero 40%, eu estou com 32%. Ações no Brasil, eu quero 40%, eu estou com 33%. Então, nesse mês aqui, eu vou aportar em ETFs no exterior e vou aportar em ações no Brasil. Aí chegou o meu aporte, vou aportar R$200. Aí eu venho aqui nas ações do Brasil e aporto R$200. Pronto. Aí a minha carteira já mudou o balanceamento de novo. Tá vendo como é um sistema vivo? E esse sistema é muito legal, porque depois que você tem ele, você já não precisa vir aqui no gráfico, porque você já tem na mente qual é a tua carteira ideal. E na hora que tu olha para o resultado da tua carteira, tu vem aqui no Investidor 10 e tu vê que a porcentagem dos teus ativos estão desbalanceadas, tu já sabe onde é que tu vai fazer o teu aporte no mês. E isso é muito legal, porque daí todo mês tu entra e tu compra o melhor ativo para tua carteira, porque é o que vai trazer maior ganho no futuro, que é o que já está descontado. Porque como o sistema ele é vivo, ele atualiza diariamente devido à cotação ficar mudando, o teu ativo que tu tem na tua carteira, todos eles
maiores, eles vão estar mudando de valor. E quando você vai aportar a porcentagem do que tiver menor, é que ele teve um desconto. Então, por algum motivo, ele caiu o valor e com isso você consegue checar, não, vale a pena, eu ainda confio nesse ativo que eu avaliei para minha carteira, vou aportar mais nesse ativo. E com isso, você não fica perdido para ficar comprando sempre ações, por exemplo, e quando você avaliar a sua carteira, se você avaliar uma vez por ano, você vai observar que tá 99% em ações no Brasil, 2% em ações no exterior, 0,5% em fundos imobiliários e 1% em criptomoedas. Então tá completamente desbalanceado. Então, mensalmente, quando você vai fazer seu aporte, você observa a sua carteira de distribuição ideal. Logo no começo, você precisa ficar observando o que você vai memorizando. Hoje eu não preciso mais ficar observando, que eu já memorizei qual é a porcentagem que eu quero. E aqui, você consegue simulando quanto que vai ficar o balanceamento depois do seu aporte. E você pode distribuir o seu aporte quando fica muito desbalanceado você comprar somente um tipo de ativo. Exemplo, cheguei aqui agora para fazer o meu aporte mensal e o que acontece? Observa que ações no Brasil tá quase 50% da minha carteira. E o que eu quero é que ela seja 40%, então tá quase 10% a mais. Com isso, eu vejo que ações nos Estados Unidos, ações no exterior, tá apenas 24% e eu quero 40%, então tá quase metade do que eu quero. Então, o meu aporte desse mês vai ser aonde? Em ações nos Estados Unidos. Porque eu quero 40% e ele tá só com 20%. Então, esse mês, recebi uma grana extra, vou aportar R$500. Se eu pegar os R$500, e aqui eu tô com 200, ó. Se eu pegar esses R$500, vai dar um total de 700. 500 que eu tô aportando, mais 200 que eu já tinha no ETF. Se eu aportar os meus R$500 desse mês todo em ações no exterior, olha o que vai acontecer com a minha carteira. Vai ficar 53% em ETF no exterior. Aí eu consigo voltar. Pronto, voltei pro que tá agora. E eu vi que se eu colocar todos os 500 em ETF no exterior, vai desbalancear completamente. Aí eu consigo fazer os aportes para ficar o mais distribuído possível. Ou, se a minha carteira teve um desconto no ativo, exemplo, pode ter tido alguma coisa nos Estados Unidos e tá com super desconto os ETFs lá. Então, por isso que a porcentagem dele diminuiu. Aí eu posso chegar e aportar tudo porque eu vejo que tem uma oportunidade. Então, meu aporte desse mês vai ser todo somente no ativo. Que é exatamente o que eu vou estar fazendo nesse mês agora. O aporte dos R$100 desse mês, eu não vou distribuir entre os ativos. Eu vou pegar todo de fundo imobiliário, pois fundo imobiliário teve uma queda muito boa. Então, com o dinheiro que eu comprava uma cota, hoje, esse mês, eu vou estar comprando em dobro. Eu vou estar comprando 2 cotas. Então tá maravilhoso. Olha só. Então, como que eu ia fazer aqui meu exemplo? Eu aportando R$500 para ter um balanceamento. Eu posso colocar no ETF, nos Estados Unidos. Olha só a porcentagem, ficou quase perfeita. Já foi para 40, já foi para 40, já foi para 15, foi para 5. Como é R$500 que eu tenho para aportar e eu coloquei somente 200, ainda sobra R$300 para eu distribuir entre os ativos. Então eu consigo colocar aqui mais R$100 de fundo imobiliário, aí fica 243. Mais R$100 de ações no Brasil, aí vai ficar 500. E, deixa eu ver, criptomoedas ficou perfeito. Fundos imobiliários está mais do que eu quero. Ações está ok. E ficou para ETF de novo, ó. Eu quero 40 e ele está em 33. Os últimos 100 vai ficar para ETF. Pronto. Assim eu fiz o meu balanceamento. E eu sei, então, que dos R$500 que eu vou aportar, eu vou colocar R$300 em ETFs no exterior, R$100 em ações e R$100 em fundos imobiliários. E assim você consegue ir distribuindo os aportes no mês facilmente. E aí, gostou da dica? Que tal se inscrever no canal para mais dicas como essa? Essa é a distribuição atual. Eu vou estar aportando, como tem um desconto muito grande em fundo imobiliário, eu vou aportar os R$100 em fundo imobiliário. Na verdade dá 80 e pouquinho, né? Vou colocar 44 vezes 2, mais o valor que eu já tenho ali, 43,57. Vai ficar R$131 de fundo imobiliário. E é o aporte que eu vou estar fazendo agora. Prontinho. Agora vamos aqui investir na prática. Bora comprar essas 2 cotas de fundo imobiliário para balancear novamente a nossa carteira. Então vamos fazer o aporte. Vamos aqui na Orama. Vamos escolher o fundo imobiliário. HCTR11. Operar. Escolher a quantidade. Vamos pegar 2. Comprar. Colocar a senha. Prontinho. Executado.
já compramos aqui 2 cotas do HCTR11. Viram como a gente consegue fazer a distribuição e o balanceamento automático da nossa carteira mensalmente? Sempre que você for fazer um aporte, você vai conseguir identificar instantaneamente na sua carteira qual o ativo que está com a melhor oportunidade para você aportar. E assim, todo mês, quando você vai fazer seu aporte, você vai conseguir estar aportando na melhor opção na sua carteira. Investir vai mudar a sua vida. Bora colocar seu dinheiro para trabalhar.